Bem, prezadíssimos irmãos, caríssimas irmãs, companheiros neste ideal espírita, que esse momento divino, mágico da prece inicial do nosso irmão, não podemos negar, ele já deu uma boa ajeitadinha, uma boa preparada na nossa alma, no nosso espírito, e também que toda essa paz, olha, quanta serenidade, e que as bênçãos do Mestre Jesus também possa estar presente neste ambiente de paz e de amor, e que a partir deste momento todos nós, esse é um convite que estamos fazendo, hein, para todos nós, que a partir deste momento todos nós possamos fazer um pequeno esforço, um enorme esforço, para ver se conseguimos deixar bem distante dos nossos pensamentos todas as dificuldades, os problemas, as adversidades que estamos vivendo e convivendo no nosso dia a dia. Para que nesse momento, o nosso objetivo seja somente um, que é a busca, a compreensão e o entendimento das palavras de Jesus. Se possível, tudo ali com base na doutrina espírita, que já é um tipo de doutrina que já nos permite um melhor entendimento em termos de conhecimento. E tenho certeza também que de pouquinho em pouquinho começa a despertar dentro de mim, começa a despertar dentro de você, sei lá, uma hora ou outra vai despertar dentro de todos nós um desejo imenso de podermos começar a fazer o bem ao nosso próximo. Será que vamos começar a despertar para isso, hein? Fazer a caridade. Será que vamos, uma hora ou outra, começar a entender que tudo aquilo, de pouquinho em pouquinho, que fizermos para o nosso semelhante, não estaremos nunca fazendo para eles, estaremos fazendo para nós mesmos. O Chico, nosso Chico, 30 de junho agora, 2002, vai fazer 22 anos que ele desencarnou, nos deixou. Mas o Chico já dizia que é dever, é obrigação principal de toda entidade religiosa, independente da crença, que é de levar a seus frequentadores o Evangelho do Cristo, de uma forma bem simples possível. Então é isso que vamos fazer na manhã de hoje. Evangelho de Jesus, bem puro, de ponta a ponta, com palavras de fácil assimilação. Olha aí, hein? Palavras de fácil assimilação. Para ver se com um pouquinho mais de esforço nós podemos começar a fazer o que estamos sentindo enorme dificuldade e muita dificuldade. Quem sabe nós podemos começar a realmente praticar, vivenciar esses ensinamentos do Cristo na nossa vida, na nossa família, ali no nosso trabalho. E muitas vezes nós precisamos vivenciar até nas comunidades que nós frequentamos, tipo semelhante a essa que estamos aqui na manhã de hoje. Seguindo essa recomendação do Chico Xavier, nós vamos hoje até o Evangelho de Mateus 17,14. A fé do tamanho de um grão de mostarda remove uma montanha de lugar. Muito bem explicado pelos imortais, pelos espíritos e pelas mãos inteligentes de Allan Kardec, ali no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um tema, é uma passagem do Evangelho que nós temos que entender, compreender que no atual momento que nós estamos vivendo, todos nós estamos necessitados, mas muito necessitados, de podermos dar uma boa fortalecida na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, para ver se um pouco mais fortalecido, um pouco mais forte, nós podemos começar a enfrentar todas essas adversidades que estamos vivendo e convivendo com mais inteligência, com mais sabedoria, com mais paz, com mais tranquilidade. Quando nós estamos sentindo um problema, uma dificuldade, temos um sonho, um projeto, algo que precisamos realizar na nossa vida, e nós não temos modo de fazer, não tem um jeito, eu quero, mas não tem um caminho. Então vamos ver se hoje nós podemos fortalecer, para ver se começa a surgir uma luz, surgir um caminho.
E quando nós temos um problema, um sonho, um projeto, e nós temos uma luz, nós temos um caminho, nós temos um modo de realmente fazer aquilo que estamos pretendendo fazer, tudo começa a ficar muito mais facilitado na nossa existência e começa a nos dar muito mais paz, muito mais serenidade e muito mais alegria. É isso que todos nós estamos buscando e todos nós estamos desejando. Mas para que possamos entender muito bem essa passagem do Evangelho, nós vamos dividir em 3 partes, porque naqueles tempos de Jesus falava no antigo aramaico, era um sentido muito significativo, tinha várias etnias, várias tribos, pessoas de localidades diferentes. Se hoje nós ouvimos a todo instante falar de guerra, falar de mortes, falar de todos esses acontecimentos que nos trazem tristeza e medo, naqueles tempos de Jesus, toda aquela região de Israel, do Egito e da Síria encontrava-se invadida pelos romanos. Faziam o que queria do povo naqueles tempos. Israel se libertou do jugo romano somente no ano 164, depois do Cristo. Então nós temos que dividir em 3 partes. Primeiro nós vamos lá ficar bem do ladinho de Jesus em pensamento. Depois nós vamos até o Aurélio, o dicionário, traduzir. E depois nós vamos em 2 obras de Kardec e 2 de Chico Xavier. Eu acredito que para o estudo da manhã de hoje, nós não precisamos mais do que isso. Jesus, Kardec e Chico Xavier. Eu acredito que está de bom tamanho. Vamos lá então, uma pequena viagem no tempo, não muito, menos de 2000 anos, ano 30 da era cristã. Jesus deixa a aldeia com 30 anos, deixa a aldeia de Nazaré. Deixa também sua mãe, Maria de Nazaré. Vai lá numa região muito bonita, hoje completamente modificada, transformada, que se chama Galileia. Mas naqueles tempos eram 5 vilas, povoados, pessoas simples, humildes, pescadores. Jesus se deu bem em Cafarnaum. Conhece no primeiro momento André. André mostra às margens do lago um sujeito forte, alto, barbudo, irritado, nervoso, consertando as redes. Não tinha pescado nenhum peixe, o peixe era o alimento das famílias naqueles tempos. Jesus vai até ele, olhando nos olhos, fala assim: Simão, a partir de hoje você vai se chamar Pedro, e você vai ser um pescador de almas. Será que um dia nós vamos ser pescadores de almas, hein? Sobe um pouco mais o lago, se depara com um rico comerciante de nome Zebedeu, chamando a atenção dura e agressiva de seus 2 filhos. Naqueles tempos, os filhos davam um pouco de trabalho, hoje não muito. Mas era Tiago e João. João ainda menino, 21 anos, formado o primeiro time de Jesus. Seriam 12 esses 4 mais presentes no início. Jesus se deu bem ali em Cafarnaum, começou a pernoitar na casa de Pedro. De Pedro não, da sogra de Pedro. Incrível! Quando Jesus chegou na casa da sogra de Pedro, ela estava acamada, com um pouco de febre. Incrível, a febre, ela é um sintoma de que algo não está bem no corpo físico. Pode ser uma inflamação, te dá febre. Mas a febre, na maioria das vezes, ela advém de uma dificuldade, um problema, uma dor, um sofrimento que nós estamos vivendo e convivendo e não conseguindo resolver. Eleva a temperatura da febre. Jesus chega até ela, estava acamada, deitada, pega na mão dela. Oferece um pouquinho dessa água fluidificada que costumamos tomar aqui no centro e começa a conversar com ela. Incrível! Jesus foi o melhor médico que existiu na face da terra. Nunca recomendou um remédio de laboratório e de farmácia, não tinha naquela época. Mas Jesus recomendava remédio para a alma das pessoas. Hoje, quando deixamos nossas casas, deixamos os nossos lares, os nossos familiares, não sei se tem entretenimento, deixamos a televisão e nos dirigimos até esta casa de paz, de amor e de oração, nós não podemos negar também. Nós viemos aqui hoje buscar também um pouco desse remédio recomendado pelo Cristo. Eu fico imaginando, já pensou se conseguíssemos um milagre nesse momento?
de podermos voltar em espírito no ano 30 da era cristã para ficar presenciando um ensinamento do Cristo. Alguém tem ideia de como seria a voz de Jesus? Dá para imaginar a quantidade de energia que ele passava quando ele conversava com as pessoas? Se pegar na mão do Chico Xavier, que tem uma distância enorme em espiritualidade do Cristo, apesar de ser muito elevado, se pegar na mão do Chico quando ele vinha em Rio Preto, te trazia paz, serenidade, já pensou se você conseguisse pegar na mão de Jesus e cumprimentar ele? Dá para imaginar? Então Jesus, ela acaba se levantando, ele acaba curando a sogra de Pedro simplesmente no conversar com ela. Já consta no Evangelho de Mateus como um milagre realizado pelo Cristo, a cura da sogra de Pedro. Jesus se deu bem ali em Cafarnaum, começou a pernoitar, não na casa de Pedro, da sogra de Pedro. E Jesus tinha um hábito de umas 3, 4 vezes na semana, ele se levantava bem cedinho, tipo 4h30, 5 horas da manhã, e ele se dirigia até um monte, uma pequena montanha que tem ao norte do lago de Genezaré, no Tiberíades, ali na Galileia. Ali Jesus ficava orando, rezando, meditando, refletindo, e se elevava cada vez mais o nível espiritual do Cristo. Aliás, desse hábito de Jesus, vamos dar um tempo, vamos ali na biblioteca, ali nós vamos encontrar diversas obras da doutrina espírita, que eles também nos recomendam a fazer o mesmo que Jesus fazia. Ou seja, dizem eles que nós deveríamos, todo dia, no primeiro minuto da manhã, quando acordamos. Mas tem que ser no primeiro minuto da manhã, quando acordamos. Não importa o local, pode ser lá na penumbra do quarto, na sacada do apartamento ou no fundo do quintal. O local não importa, mas tem que ser no primeiro minuto da manhã. Porque o celular está distante, a TV não está ligada e a nossa mente está pura, está líquida, está serena, está cristalina. Nós estamos acordando, ainda não passamos por nenhuma adversidade. Estamos serenos, calmo e tranquilo. Esse é o momento divino de fazermos uma viagem para dentro da nossa casa. E nós estamos precisando fazer isso. Viajar para dentro da nossa casa. Fazer 5 minutos de oração. Olhar para nós mesmos e falar, poxa, quem sou eu? Caramba, o que eu estou fazendo aqui? Como é que está a minha vida? Aonde estão os meus pontos de sofrimento? O que é que está acontecendo que não me dá felicidade? Caramba, uma existência muito curta, 70, 90 anos. Vou continuar sofrendo desse jeito? Aonde está o meu ponto de sofrimento? É o momento divino de começarmos a olhar para dentro de nós. Sereno, calmo e tranquilo. Dá uma olhada no espelho e fala, que molecão bonito que eu sou, que menina linda. Olha no espelho e fala assim, hoje vai ser um dia maravilhoso para mim. Vou me dar bem com meus familiares. Vou dar um abraço para minha mulher. Eu vou falar, eu te amo. Olha, hoje eu vou falar, te amo para minha esposa. Fala, eu te amo para teu marido. Abraça teu filho. Caramba, ele sai, vai trabalhar, nunca me fala nem bom dia. Hoje não. Hoje eu vou abraçar ele e falar, você vai se dar bem no teu trabalho. Sucesso lá, hein? Hoje vai ser um dia que no meu trabalho, ontem eu vendi 10, hoje eu vou vender 20. Vou vender 30, vou vender 40. É o momento divino de começar a jogar uma quantidade imensa de força, de energia positiva. Nós estamos precisando disso. Não deixar essa influência negativa começar a fazer mais parte do nosso pensamento, não, do nosso espírito durante o dia. A mente fortalecida no primeiro minuto da manhã te dá um resultado significativo para você enfrentar e passar um dia extremamente maravilhoso. Não sou eu que estou dizendo não, hein? Se você for lá, eles vão dizer o seguinte, que quem conseguir adotar esse sistema da oração no primeiro minuto da manhã, depois de 6 meses, começa a perceber uma enorme transformação na sua vida para melhor. Quando Jesus termina de fazer a oração, ele desce o morro, chega na frente da casa da sogra de Pedro, já tinha um bom grupo de pessoas aguardando ele pregar os seus ensinamentos. Por onde Jesus passava, a multidão se aglomerava
para poder assistir, ouvir ele falar do seu evangelho, dos seus ensinamentos. Jesus começa a pregar e de repente um senhor, trazendo a seu lado uma adolescente, um menino aparentando de 13 para 14 anos, aquele senhor chega até Jesus e fala: mestre, cure o meu filho. Sei lá, mestre, eu não sei o que está acontecendo. Tem hora que ele se joga no chão, dá cabeçada na parede. Meu filho está no estado lunático, mestre. Cure ele. Estado lunático? Quer dizer isso, hein? Estado lunático nada mais é do que aquele menino estava completamente envolvido pelas entidades inferiores do plano espiritual. Nós precisamos tomar cuidado, porque para nós entrarmos também num estado lunático, é fácil. É só deixarmos o nosso espírito enfraquecer, a nossa mente, a nossa energia diminuir por intermédio das coisas que vão acontecendo, contrariadas àquilo que nós queremos, gostamos. Essa energia positiva desses espíritos inferiores também começa a fazer parte do nosso pensamento, influenciar o nosso espírito. Então Jesus olha para aquele menino e se hoje nós temos algumas casas espíritas que fazem um trabalho chamado trabalho mediúnico, em que se reúnem médios, doutrinadores e vibradores, e ali também eles conversam com os espíritos, doutrinam os espíritos. Se hoje nós temos esse trabalho, imagina isso para Jesus. Nossa Senhora, ele não teve dificuldade, mamão com açúcar, café com leite. Em poucos segundos ele doutrina os espíritos inferiores que influenciavam aquele menino. O menino se levanta alegre e feliz, todo sorridente, abraça o pai, que também é muito feliz da vida. Os dois se ajoelham na frente de Jesus, agradecem e vão embora felizes da vida. Jesus olha para os seus 3 discípulos, João, o Tiago e o Pedro, olha para os 3, os mais chegados a ele. Peraí, conheço o senhor, esteve comigo uns dias atrás. Eu pedi para vocês 3, ele falou que tinha um filho que não estava bem. Eu pedi para vocês 3 irem lá, vocês foram? Os 3 apóstolos, unissono, responderam: nós fomos, mestre. Fomos até a casa desse senhor, conversamos com ele, com a esposa, com o menino, demos uns passes, fizemos umas orações, rezamos Pai Nosso, Ave Maria, demos água fluidificada, queremos saber de ti. Nós estávamos em 3. Não conseguimos curar o menino? Você estava somente 1? Só você que conseguiu? Como que você explica isso? Jesus, olhando para os 3, está olhando para nós também. As mesmas palavras que ele disse para ele, talvez esteja dizendo para nós também. Jesus disse: não tivestes fé. Não tivestes fé. Mas se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam até remover uma montanha de lugar. Essa é a passagem do Evangelho. Não precisa mais do que isso, não. É só ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Por aí que tem que traduzir e tem que entender todos os ensinamentos do Cristo. Muitas vezes ele falava por parábolas, contava histórias. Isso facilita o entendimento. A história, a parábola, o visual aqui, o filme, nos ajuda a entender melhor. Então vamos traduzir isso aí. Fé do tamanho de um grão de mostarda remove uma montanha de lugar. Não sei se vocês conhecem a mostarda. A mostarda é uma semente muito pequena, mas muito pequena. Que ela colocada, ela germinada, ela colocada no solo, depois de um determinado tempo aquilo cresce e se torna uma árvore enorme. O mesmo que Jesus está dizendo para eles, traduzindo, Jesus está dizendo assim: todos nós temos esse grãozinho de mostarda dentro de nós, que é a nossa fé. Mas nós precisamos começar a plantar ela. Nós precisamos cuidar dela. Nós precisamos fazer ela germinar. Para não ficar nesse grãozinho de mostarda, não. Ficar numa árvore enorme também. Ou
seja, essa fé, esse potencial, essa força, tem que começar a desenvolver dentro de nós e nos tornar fortalecido para tudo aquilo que desejamos, queremos, que temos sonho, projeto, que temos dor ou sofrimento, nós conseguimos superar ou ganhar ou fazer a nossa felicidade através de conseguir o que desejamos. Pequeno, mas vai se tornando enorme. Aí que tá. Aí você fala assim, mas como que eu faço? Eu tenho esse potencial mesmo? Eu tenho esse poder criador? Eu tenho essa fé dentro de nós? Será que eu tenho esse grãozinho de mostarda? Como que eu faço para fazer ele crescer, ele germinar e se tornar frondosa, alta e enorme? Como que eu faço? Tem dois caminhos. Vamos procurar entender esses dois caminhos. O primeiro é começar a acreditar em Deus. E o segundo é acreditar em nós mesmos. Essa está sendo a nossa dificuldade. Acreditar em Deus e acreditar em nós mesmos. São dois caminhos difíceis na parte espiritual. Mas vamos ver assim, bem simplificado, se nós começamos a entender, compreender o que é Deus, o que é essa força dentro de nós, e podemos sair daqui um pouco mais fortalecido. Divaldo Franco tem uma palestra chamada assim, O que é Deus? Nessa palestra, ele coloca com muita precisão 10 situações que nós podemos sentir, pressentir a presença de Deus dentro de nós. Nessa palestra terminada, você fala assim, eu sou Deus. Antes do Cristo, Moisés, Elias, 500 anos antes do Cristo, já tinha um ensinamento vindo do plano espiritual dizendo assim, vós, o ser humano, você é uma imagem e semelhança de Deus. Isso bem antes, hein? Nós somos uma imagem e semelhança de Deus. Está querendo dizer que nós somos deuses também. No Salmo 82, que também é bem distante antes do Cristo, também diz assim, vós sois deuses e podereis fazer tudo o que eu faço e ainda por acréscimo. Toda essa parte espiritual. Eu estudo o Espiritismo muito pouco, mas não sabia que até antes do Cristo tinha essa parte espiritual. E não é que tinha mesmo, pelo livro Maria de Nazaré, do Nunes Leal Neto. Puxa vida, que impressionante. Então, como entender que esse Deus está dentro de mim? Vamos lá. Na questão número 1 do livro dos Espíritos, a presença de Deus. O livro dos Espíritos tem 1018 ou 1019. Foram 4.260 comunicações. Kardec selecionou 1018 ou 1019, de acordo com a obra. Como que ele conseguiu selecionar, hein? De mais de 4.000 mensagens, comunicação, ele selecionou as mais importantes. Nenhuma desatualizada, hein? Nenhuma ultrapassada. 1867, o Código Penal Civil, Processo Penal, é de 1950, completamente desatualizado, ultrapassado. E nós temos aí 1018 questões, nenhuma ultrapassada, nenhuma desatualizada. E na 1, não sei porque que ele escolheu de número 1, não sei, alguém se souber, depois me fala. Ele pergunta assim, que é Deus? A pergunta com inteligência, a resposta vem com sabedoria. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, um poder criador, uma força, uma energia. Nós, muitos de nós que vivemos de outros credos religiosos, não nascemos espírita, nós temos uma informação sem crítica, mas que na maioria das vezes lá eles falam assim, vai com Deus, que Deus te proteja, que Deus te abençoe, que Deus resolva o teu problema, Deus te cure. Olha, quem é Deus? Aí que tá, olha, nós que fizemos o primário, tinha lá português, matemática, geografia e história. Português. Quem é um pronome pessoal? Quem pronome pessoal? Então, quando eu pergunto assim, quem é Deus? A resposta já vai sugerir o João, o José, o Antônio, é um pronome pessoal. Olha que impressionante, Deus não é um santo, Deus não é um homem, Deus não é uma pessoa. Allan Kardec, com inteligência, feliz de nós que somos espíritas, hein? Já era coisa de chegar em casa e rezar 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria todo dia, por sermos espíritas, hein? Só essa questão número 1,
Allan Kardec não usa, os espíritos, os imortais não usam o pronome pessoal, usa o pronome relativo. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira, primária. O que é isso, hein? Tem que traduzir também. Inteligência suprema do universo. Nós somos Deus. Mas o que é isso? Como entender isso? Vamos lá? Vamos. Esse prédio para ser construído, ele primeiramente precisou de um projeto. Precisa de um projeto para ir lá para a prefeitura para aprovar. Tem jeito, não tem como fazer diferente. O projeto, a engenharia, a prefeitura, mão do homem. Isso foi feito pela mão do homem. Depois vieram aqui os pedreiros, os encanadores eletricistas, os serventes, e terminaram o prédio. Isso tudo mão do homem, não podemos negar, tudo a mão do homem. Isso aqui. Mas aqui, daqui até 13 quilômetros de altitude, vai diminuindo até 30, 13 quilômetros da altitude do avião, existe uma camada de oxigênio. Essa camada de oxigênio ela é responsável por toda a vida existente no planeta Terra. Em volta do planeta Terra tem essa camada de oxigênio. Responsável por toda a vida, tanto a nossa como a dos animais. A pergunta é o seguinte: olha, nós estamos inspirando esse oxigênio agora, está nos dando vida. A pergunta então é o seguinte: esse prédio construído pela mão do homem, alguém tem o nome da pessoa, do físico, do químico, que colocou essa camada de oxigênio em volta da Terra? Alguém tem um nome? Já sei. Se não tem, ninguém lembrou, vamos chegar em casa e pôr no Google. Será que tem? Não tem. Isso é coisa de uma inteligência suprema. Isso é uma causa primária. Isso é um poder criador. Ali em Foz do Iguaçu tem a usina de Itaipu. O dia que você for para aquelas bandas lá, você vai lá conhecer a usina de Itaipu. Deve ser a segunda ou terceira maior do mundo. É uma estrutura enorme. Se você entrar lá no salão, tem tudo escrito lá. Até a quantidade de cimento e concreto que foi usado na obra tem anotado. Tem anotado a quantidade de pessoas que trabalharam, até a quantidade de pessoas que desencarnaram. Tem tudo anotado. Mão do homem, não podemos negar. Mas aqui no centro do planeta Terra, tem um eixo imaginário. Esse eixo imaginário ele é responsável pelo movimento de rotação. Olha, a Terra está girando em volta dela nesse momento. Os nossos irmãos japoneses do outro lado do mundo, agora é noite para eles. 12 horas de um lado e 12 horas do dia. Se não houvesse esse eixo imaginário, depois de 6 meses, se sofrêssemos um tranco, não haveria também mais nenhuma vida existente no planeta. 6 meses do lado do Sol e os outros 6 meses do lado da noite. Não haveria vida. A pergunta é a seguinte: Foz do Iguaçu, a usina de Itaipu, construída pela mão do homem. Quem é que pôs esse eixo imaginário no centro da Terra? Isso é a presença de uma inteligência suprema. Isso é Deus. E nós vivemos nisso, imagem e semelhança de Deus. Mais uma só, Divaldo tem 10, vamos ficar com 3 por questão de tempo. Vamos dar uma olhada para nós? Falar assim, caramba, peraí, eu sou fruto de uma união sexual? Será que é verdade isso? Nós somos fruto de uma união sexual? Opa, papai olhou para a mamãe e falou, vamos fazer sexo? Jesus amado, foi ele que determinou se nós íamos nascer do sexo masculino ou do feminino? Foi ele que determinou o dia que nós iríamos nascer? O mês? Impressionante. Uma relação sexual são vários espermatozoides que tentam passar. Eles tentam passar, mas não conseguem. Uma hora ou outra, um malandrinho, um safado, ele escapa daqui, escapa de lá, ele consegue passar e atinge o útero feminino. Um pingo d'água é um espermatozoide. O óvulo feminino, outro pingo d'água. Quando esses 2 pingos d'água se juntam, se dá a concepção. Pode isso? E nós temos o início de uma vida física. Nesse momento que esses 2 pingos d'água se juntam, que se dá a concepção, lá no plano espiritual. Lá no plano espiritual, nosso mentor chega em nós e fala, tem uma vaga, você quer?
tem uma vaga. E nós falamos, eu quero. Puxa, era 3. Nós ganhamos, fomos premiados, hein? Já deveríamos agradecer. Levantar de manhã e rezar 5 Pai Nosso, 5 Ave Maria. Só por esse agradecimento. Lá no plano espiritual, de 3, tinha uma vaga e nós ganhamos. Muitos de nós pediu para nascer filho de um fazendeiro e com 18 anos ter uma caminhonete do ano, né? Nós pedimos isso para o local de nascer também. Determinamos, fomos nós que determinamos o local que íamos nascer. Depois de 9 meses nós nascemos, sustentado por um cordão umbilical. Mas espera aí, 9 meses recebendo alimentação de um cordão umbilical? Que coisa impressionante, daí 18 anos esses órgãos vão crescendo de uma maneira extremamente proporcional. Olha teu dedinho esquerdo para ver se ele tem 1 milímetro maior do que teu dedinho direito. Que coisa impressionante. Dá para entender isso, a nossa existência? Isso é obra também de uma inteligência suprema, de um poder criador, de uma causa primária de todas as coisas. Tanto é que certa vez Jesus, lá em Cafarnaum, os sacerdotes que tinham uma inveja danada do Cristo, pelo poder, porque ele crescia espiritualmente, chegaram até Jesus e perguntaram, você, dizem que é um profeta? Diz para nós qual o principal ensinamento. E Jesus diz assim, o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força e com toda a sua inteligência. Quando Jesus responde àqueles sacerdotes, dizendo que o maior mandamento que existe no mundo e na nossa vida é amar a Deus, Jesus está dizendo assim para nós, comece a gostar de você. Você é Deus. Comece a se cuidar. Comece a se vigiar. Então, essa primeira questão para fazer com que possamos entender, compreender que essa fé é igual a um grão de mostarda, que nós temos o potencial, mesmo da mostarda, pequeno, mas com o tempo germinando, desenvolvendo, trabalhando, vai crescendo, vai desenvolvendo e alcança um tamanho enorme. Também é a fé que existe dentro de nós. Se nós, na nossa parte profissional, nós fomos começando a trabalhar essa parte profissional e investindo nela, melhorando cada dia mais, buscando cada vez mais conhecimento naquilo que estamos fazendo, naquilo que estamos trabalhando, nós vamos ganhando conhecimento, vamos aprendendo, vamos melhorando, isso vai aumentando o nosso conhecimento da parte profissional e isso vai também aumentando o nosso ganho financeiro. Às vezes alcançando as situações de sermos enormes empresários à medida que vamos desenvolvendo esse potencial, isso que existe dentro de nós também no campo profissional. Então, essa primeira alternativa para que possamos fortalecer o nosso espírito é acreditar em Deus, porque essa força, essa energia, esse grãozinho de mostarda está dentro de nós. Acreditando em Deus, nós possamos começar a desenvolver ele cada vez mais dentro de nós. O outro é crer em si mesmo. Em todo quanto é estudo da doutrina espírita, estudo religioso, você não encontra uma definição assim do que é crer em si mesmo. Tem que ir por histórias, tem que ir por parábolas, para que possamos entender, compreender o que é acreditar em si mesmo. Amador Aguiar trabalhava na roça com o pai dele, já na enxada. Ele começou a ganhar uma idade de 14, 15 anos, ele começou a olhar, perceber que as pessoas que viviam na roça eram muito honestas, sabe? Não existia bandido, não existia ladrão, não existia safado na roça. Falou, o quê? Eu vou lá em São Paulo comprar roupa, vender para as mulheres. Ele foi, começou a pegar uma maleta e ia para São Paulo e vendia roupa, recebia, começou a emprestar dinheiro para as mulheres. Pegou, foi para São Paulo com 17 anos, entrou no escritório, começou a trabalhar lá no escritório de contabilidade. Foi para um banco, entrou como escriturário, passou a subgerente,
passou a gerente. O banco era um cômodo só. Comprou o banco. Se tornou dono do Bradesco. 4.760 agências no Brasil. Ei, peraí, isso é milagre? Isso é milagre? Ele veio aqui no centro, foi na missa e falou, quero ser dono do Bradesco. E Jesus falou, tá, tem, pronto, 4.760 agências. Isso é milagre? Isso é luta, isso é disposição, isso é fidelidade, isso é acreditar, isso é fazer, isso é lutar, isso é desenvolver, isso é pegar esse grãozinho de mostarda, jogar no chão, cuidar dele e trabalhar. Aí você vai falar assim, mas às vezes demora. Thomas Edison inventou a lâmpada. Ele não precisava fazer isso não, hein? Era empresário, bem sucedido. Era surdo. Mas ele olhou a lamparina, olhou a vela, falou, o quê? Vela e lamparina? Tem que ter um modo de acender isso de um outro modo. E começou as tentativas. Tentou uma vez, não deu certo não. 2, não deu certo. 20 vezes, não deu certo. Você teria desanimado? Será que nós, quando temos um projeto, algo que queremos realizar, se estamos passando por uma dor, um sofrimento, alguma coisa, será que nós faríamos 20 tentativas para tentar superar? Ele foi mais longe, 21, 41, 73, 87, 99 vezes. Na de número 100 a lâmpada acendeu. De número 100 a lâmpada acendeu. Questionado, perguntado, falou, mas como que você conseguiu? 99 vezes lutando, demorou 11 anos, e você não desanimou, não desistiu? Sabe o que ele disse? Ele falou assim, na vida, tudo que nós queremos, que nós desejamos, vamos fazer uma tentativa. Pode não ser que acontece na primeira, às vezes não acontece até na 10ª, mas tem uma hora ou outra que vai dar certo, desde que você continue tentando. Se existe essa camada de oxigênio, que é obra de um poder criador, se existe esse eixo imaginário, que é obra de um poder criador, se existe a nossa existência, união de 2 pingos d'água, que é um poder criador, mas espera aí, será que esse poder criador também não existe nas nossas vontades, nos nossos desejos, no nosso esforço, na nossa determinação? Ou vai surgir para aquele que desanima? Ou vai surgir para aquele que não faz? Para quem será que surge, hein? Para aquele que luta, se esforça, trabalha, se dedica? Ou para aquele que fica em casa dormindo, sem fazer nada, deitado, desanimado? Mas o rico você entregou? Não, entreguei 9. Não, mas não vou entregar. 9? Entrega mais 10 semana que vem. Entrega mais 80, outro mês. Entrega 100. Uma hora ou outra alguém vai te chamar. Thomas Edison, questionado, ele disse assim, olha, desistir nunca, persistir sempre. Foi isso que ele fechou o ensinamento. Desistir nunca, persistir sempre, sempre, sempre. Mas vamos para Jesus também, vamos para o lado de Jesus. Jesus, ele vivia aqui na região de Cafarnaum, mas umas 3, 4 vezes por ano, ele se dirigia até Jerusalém, que é onde existiam as sinagogas, os sacerdotes, era a capital. 150 quilômetros, hein? Pelas margens do Rio Jordão, na sandália, hein? Você anda 1 quilômetro, 2 quilômetros, 5 por dia? 150 quilômetros na sandália. Jesus, uma vez que ele estava se dirigindo, na primeira encruzilhada de uma cidadezinha pequena, de um vilarejo, ele para e começa a pregar os seus ensinamentos. Uma multidão se aglomerou ali naquela encruzilhada, logo que ele deixou aqui Cafarnaum em direção a Jerusalém. Nesse vilarejo existia uma mulher, nome Verônica. Ela é chamada de mulher hemorroísa. Hemorroísa quer dizer que vem de hemorroida. Hemorroida é um sangramento. No caso do sexo feminino, deveria ser uma espécie de uma menstruação. 12 anos. 12 anos.
sem nunca ter desistido, sem nunca ter reclamado, sem nunca ter falado com Deus julgando que nunca iria dar certo, que estava perdido. De maneira nenhuma ela nunca passou uma imagem negativa na sua mente. Pelo contrário, todas as pessoas daquele vilarejo que iam para outro vilarejo, outra vila, outra cidadezinha, ela pedia para ver se comprava um remédio para ela se curar daquele sangramento. Mas aí que está. Do mesmo jeito que muitas vezes nós nos dirigimos a esta casa de paz, de amor e de oração, que dizem, não sou eu que estou dizendo, dizem os que têm conhecimento, que toda casa que se presta a fazer o bem ao semelhante, essa aqui é uma delas, dizem que a partir da 00:01, forma-se uma verdadeira equipe espiritual que dá assistência aos desencarnados, que no período da manhã, tarde e noite começa a derramar uma quantidade imensa de força e de energia que nós estamos recebendo nesse momento. Poxa, olha para você, já teve dia de você vir aqui no centro, um pouco desanimado, um pouco triste, um pouco aborrecido, participa da prece inicial, por pior que seja o palestrante, por pior que seja o tema escolhido, todo conteúdo de palestra sempre tem alguma coisinha que nos ajuda a ir para casa refletindo, meditando, pensando na possibilidade de fazermos mudança para melhorar. Então essa mulher que vivia ali naquele vilarejo, ela ficou sabendo que Jesus estava na encruzilhada. Falou, o quê? Eu vou lá. Quem sabe? Quem sabe? Ela foi lá, encontrou uma multidão, ela foi pedindo licença, 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 licença. Com muita dificuldade ela conseguiu chegar até Jesus, tocou a pontinha do dedo na túnica bem branca e alva do Cristo. Quando ela toca, Jesus, que tinha uma sensibilidade espiritual elevada, olha para Pedro e pergunta, Pedro, quem me tocou? Pedro olha para Jesus e fala, você está brincando, deve ter umas 15 pessoas em volta de você te tocando, como que eu posso te dizer? Ela levanta a mão, a mulher hemorroísa, levanta a mão e fala, mestre, fui eu que te toquei, quero te agradecer do fundo da minha alma, do coração, meu sangramento estancou, parou, você me curou. Jesus olha para ela e fala, espera aí, eu te curei? Eu te curei? Você se curou, a tua fé te curou, a tua luta, o teu trabalho, o tempo que você insistiu, persistiu, isso você fez contato com o plano espiritual, atingiu a parte superior e chegou o momento do que o teu débito estancou, parou o teu débito, você se curou, a tua fé te curou. Só que, olha como Jesus colocava em todos os milagres que ele realizou, só que não peques mais, procure não errar, procure não fazer as coisas erradas. Dos 13 milagres realizados pelo Cristo, que consta no Novo Testamento, no Evangelho, se você for ali no livro Evolução para o Terceiro Milênio, Carlos Rizzini, com muita inteligência, diz assim, nenhum dos milagres realizados pelo Cristo, ele infringiu as leis divinas, ou seja, passou por cima das leis divinas. Quando ele chegou no tanque de Betesda, tanque é um poço, quem tem um pouco de idade, não tinha água encanada, teve poço em casa. Aquele tanque de Betesda, aquele poço, uma vez por semana a água regurgitava, esquentava e formava uma fumaça. Dizia que quem se banhasse na fumaça se curava do que estava, da dor, do mal, da doença que tinha. Esse paralítico do tanque de Betesda, ele, 38 anos, ele ia lá com a muleta, a hora que a água regurgitava, ninguém nunca pegou ele e levou lá. As pessoas queriam se curar eles, mas fazer a caridade de pegar ele, nunca uma pessoa fez isso. Jesus chegou lá, olhou, falou, o que fazes aqui? Falou, faz 38 anos que eu venho aqui, mas ninguém me leva. Falou, pega a tua muleta, teu débito acabou, vai embora. Jesus cura o paralítico do tanque de Betesda. Então, crer em Deus e crer em nós mesmos, muitas vezes nós temos que tomar decisões na nossa vida de mudar o jeito que estamos fazendo. O Chico, toda abertura de trabalho lá no centro da prece em Uberaba, ele dizia assim,
Se tem algo na tua vida, um projeto, um sonho, algo que você quer realizar para te trazer um monte de alegria e felicidade, se você tem uma dor, um sofrimento que está te trazendo infelicidade, processa uma mudança na tua vida. Temos que mudar. Agora, mudar é fácil? Não é fácil. Mas, se veio trazer felicidade, talvez é melhor nós começarmos a entender, compreender a necessidade de fazermos esse esforço. Ainda dá mais um. Jesus, toda vez que ele deixava Cafarnaum e ia até Jerusalém, antes de chegar em Jerusalém, tem uma cidade chamada Jericó. Jericó, dizem os historiadores, é a cidade mais antiga do mundo. Ali na Igreja Católica tem o cerco de Jericó, uma semana rezando, orando, meditando, refletindo, porque Jericó era cercada de uma muralha enorme, altíssima, uma entrada só, tipo de um condomínio, assim, Dama 1, Débora Cristina, assim, mais ou menos assim. E só vivia pessoas que tinham uma condição financeira muito elevada, pessoas riquíssimas que viviam em Jericó. Do jeito que nós temos esse imposto chamado IPTU, naqueles tempos também tinha impostos. Ali tinha um cobrador de impostos, chamado Zaqueu. Zaqueu era um funcionário de Roma, romano. Ele já recebia de Roma 50 denários. Denário seria o dinheiro, né? Ele recebia 50 denários, mas sabe o que Zaqueu fazia? Cobrava 100. O povo sabia, os moradores sabiam que teria que pagar 50, mas pagava 100, porque ele cobrava 100. Por que eles pagavam 100? Porque Zaqueu, quando ia cobrar, ia armado com 2 soldados de Roma, bem armados. Naquele tempo não existia justiça aqui não, fórum não, era lei de talião, ou paga ou morre. Então o pessoal pagava os 100 reais, 100 denários, mas sabia que Zaqueu era um bandido, um malandro, um safado, um corrupto. Sabia disso, bandido, safado, malandro e corrupto. Zaqueu vivia na melhor casa de Jericó, a casa mais bonita, mais linda era de Zaqueu. Os móveis mais bonitos estavam na casa de Zaqueu. As roupas que Zaqueu, a sua esposa e os seus 2 cunhados, que vivia com ele, os 2 filhos, que eles usavam, também eram as mais bonitas. A melhor comida, quem comia era Zaqueu. Zaqueu era riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Só que Jesus disse assim, busque primeiro o reino dos céus, depois tudo mais eu vou te acrescentar. Jesus nunca foi contra a pessoa de fazer investimento na sua parte profissional e se tornar um milionário, não. Nunca foi contra isso, desde que busque o reino dos céus também. O reino dos céus é uma paz de espírito. O reino dos céus não é viajar 5 vezes para a Europa no ano, não. O reino dos céus é uma consciência tranquila, é uma paz de espírito. O reino dos céus é você viajar aqui, cumprimentando todo mundo, e lá no Shopping Guapemi, cumprimentando todo mundo, e lá na periferia da cidade, de cabeça erguida, cumprimentando todo mundo. Todo mundo gosta de você. Não era o que acontecia com Zaqueu. Por ele ser um bandido, um ladrão, um safado, um corrupto, ele não conseguia participar de nenhuma festinha em Jericó, nem um aniversário, nem um casamento. Não podia nem dos bares beber com o pessoal. Não podia, se ele fosse desacompanhado dos 2 guardiões, o pessoal matava ele. Então Zaqueu era riquíssimo, tinha tudo, mas tinha o coração vazio, não era feliz. Ficou sabendo que Jesus, naquela noite, em direção a Jerusalém, passou em Jericó e ficou pregando seus ensinamentos. Ficou sabendo que Jesus estava ali. Aí que está. As passagens do Evangelho, todas elas, não é com o intuito de fazer crítica para nós, não. Não é com o intuito de nos chamar a atenção, é com o intuito de nos despertar, pensar, entender, compreender na possibilidade de fazermos alguma coisa dos ensinamentos do Cristo. Então Zaqueu pensou, falou assim, Jesus está aqui em Jericó, lá na pracinha, pregando os seus ensinamentos. Aí é o que o Chico dizia, você não está bem na sua vida? Mude. Ele falou assim, quero mudar de vida. Vou procurar Jesus. A hora que ele falou para os seus familiares, quem vive no bem bom, não quer deixar. O familiar foi contra.
Mas ele venceu a primeira dificuldade, falou, estou indo. Quando ele chegou lá, tinha uma multidão, falou, como que eu vou? Como que eu vou chegar perto de Jesus, conversar com ele? Essa multidão, se eu pedir licença, eles me matam. Ele olhou assim, tinha uma árvore, um sicômoro enorme, um tronco enorme. Ali na direção da prefeitura, atrás do Senac, numa pracinha, tem uma árvore, um tronco enorme. O dia que você passar ali é mais ou menos aquilo. Ele olhou assim e falou, o quê? Vou subir na árvore. Mas como subir na árvore? Zaqueu era baixinho e gordinho. Mas ele não desistiu. Ele lutou, se esforçou. Foi lá, deu 2 toquinhos na árvore. Quando ele deu 2 toquinhos, a cabeça dele passou por cima da cabeça das outras pessoas. Jesus, sensibilidade espiritual elevadíssima, olhou e falou assim, Zaqueu, desce. Ainda hoje vou jantar na sua casa. Quando Jesus falou aquilo para Zaqueu, os moradores de Jericó falaram, o quê? Espera aí, você prega a honestidade, a paz, o perdão, a caridade, o amor, agora você vai jantar na casa do bandido? Espera aí. Zaqueu levantou a mão e falou assim, fiquem tranquilos, ainda essa noite vou devolver tudo que eu tirei de vocês de maneira desonesta e ilícita. E a outra parte que eu ganhei de maneira honesta, eu vou distribuir as obras de caridade. Eu fico aqui me perguntando, essa passagem do Evangelho, que ele mudou para ser feliz, para tomar uma decisão, para conquistar algo que lhe trouxe mais paz, mais alegria, mais felicidade. E ele fez isso. Eu fico me perguntando e me questionando. Você se pergunta para você e eu pergunto para mim, nós faríamos isso? Será que alguém de nós faríamos isso? Já pensou? Deixar tudo de ser corrupto, ladrão, malandro e safado, deixar toda a fortuna para ter paz no coração, para ter uma consciência tranquila? Isso é fé, isso é determinação, isso é vontade, isso é busca. O que nós queremos, o que nós desejamos, não podemos ficar dependendo dos outros. As decisões têm que ser tomadas por nós mesmos. Somos espíritos diferentes. Então, o passo quem tem que dar somos nós mesmos. Nós vamos fechar o estudo da manhã de hoje do jeitinho que está ali no capítulo 19, a hora que a espiritualidade, os imortais encerram o estudo, do jeito que está escrito lá, vou falar para vocês, sem mudar uma vírgula. Dizem eles lá, os imortais, assim, se todos nós tivéssemos mais conhecimento e consciência, aí que está, conhecimento nós temos, hein? A consciência é aplicar os conhecimentos. Esse nós estamos sentindo dificuldade. Então, os Espíritos dizem assim, se todos nós tivéssemos mais conhecimento e mais consciência de toda essa força, de toda essa energia, de todo esse poder criador, de toda essa fé que existe dentro de nós, e se usássemos a nosso favor para atender os nossos objetivos, nós também poderíamos fazer o que no Evangelho do Cristo consta tudo como milagres, mas que nada mais é do que fazermos desenvolver esse grão de mostarda, essa força que existe dentro de todos nós. Desejo a todos que a partir de hoje possamos estar mais com Jesus, olhar mais para Jesus. Quem sabe amanhã, hein? Poxa vida, quem sabe amanhã, com um pouquinho mais de fé, de esperança, de confiança, todos nós, no amanhecer de um novo dia, possamos ter bem aqui do nosso ladinho essa presença divina do Mestre Jesus como sendo a nossa principal companhia. Eu tenho certeza que assim vai ser, assim será, que assim seja.